Após o pôr do sol. Boa noite, gente. Vamos continuar agora o nosso módulo 4 com a parte 2, que nós vamos falar sobre o Islã. Eu acho que esse tema do Islã é um tema que está no noticiário o tempo todo e é muito importante a gente entender um pouquinho dele, até para a gente saber mensurar adequadamente tudo o que é história e a base também entender a origem até de muitas coisas. O Islã é uma religião que já tem mais de 1000 anos, quase um milênio e meio, é uma religião monoteísta, tem fortes ligação com o judaísmo e com o cristianismo e tem muita importância na civilização ocidental. Vamos começar vendo um pouquinho do período que precede ao Islã. O Islã surgiu numa região que a gente chama de Península Arábica, que fica no sudoeste da Ásia, muito próximo da África, e está na latitude dos desertos. Ou seja, no mundo todo tem desertos nessa latitude. Tem o deserto do Saara na África, tem o deserto do México e da Califórnia nas Américas, tem o deserto do Gobi lá na China, e o deserto arábico e o sírio, que estão aí próximos à Península Arábica. Ou seja, se trata de uma região onde falta muita água e é uma região em que há dificuldades para sobreviver. Uma exceção no sul da Arábia seria uma pequena região que é atingida pelas chuvas das monções, que a parte que está próxima ao Oceano Índico. É a chamada Arábia Verde, atualmente ali é o Adem, o Iêmen. De uma maneira geral, tem poucas cidades, algumas ali no sul, onde chove um pouco, e algumas na região central. A maior parte da região é habitada por tribos nômades, que criam gado e circulam entre um oásis e outro. São desunidas e conflitam muito. No mundo antigo medieval, essa região servia de conexão entre o Império Bizantino, ou antes o Império Romano, e a África Oriental e a Índia. Então algumas caravanas passavam pelas cidades da região, que tinham pouca estrutura, mas assim poderiam receber essas caravanas, que iam de norte a sul da península. Uma das cidades que recebia essas caravanas é Meca, que vai se tornar uma cidade sagrada, mas ela já era uma cidade sagrada antes do Islã. Ela era um santuário de peregrinação que tinha uma grande pedra negra, que na verdade seria um meteorito escuro, negro, por causa do metal que tem nele, que era considerado uma espécie de enviado do céu para catalisar os pecados das pessoas. As tribos criaram no entorno dessa pedra negra um grande santuário e eles tinham pequenas capelas, eles colocavam os ídolos tribais. Então eles faziam, todo ano, numa data determinada, eles faziam uma peregrinação para lá. E dentro da cidade, uma grande família, um clã chamados Coraxitas, administrava e lucrava com essas peregrinações dos nômades. Os nômades são povos que vivem espalhados em tribos, seja nos desertos, seja em regiões onde tem a carência de água em estado líquido. Esses nômades da região são os beduínos. Esses beduínos tinham regras de hospitalidade bastante desenvolvidas. Quem viesse e pedisse hospedagem deles, eles recebiam, alimentavam, cuidavam, mas eles também poderiam, em um outro espaço, atacar esse mesmo grupo que veio pedir hospitalidade, se não estivesse dentro de uma espécie de um círculo de proteção, que seria um espaço no entorno da tenda ou das tendas desses nômades. Eles conflitavam entre eles por poços. Eles tinham uma forte noção de liberdade, eles não admitiam governo central, impostos, serviço militar,
eles eram livres ao extremo e prezavam muito. E noções de honra em relação aos seus parentes, às suas mulheres, eles tinham aquela ideia de vendetta, de vingança de sangue. Se alguém matasse alguém da tribo deles, eles iriam matar essa pessoa para vingar o sangue da pessoa da família que foi ferida. Tinham conflitos também com os sedentários, que eram os habitantes das cidades. Essa sociedade dos nômades era muito dividida e o poder era pulverizado, ou seja, não havia um poder central, que tornava eles mais fracos. Eles podiam se unir para uma guerra, uma ou duas tribos, mas isso não criaria um grande exército. Então eles não eram ameaça para ninguém, a não ser se fossem assaltar e roubar os sedentários. Os pastores não podiam se concentrar no mesmo lugar, porque não haveria água suficiente para eles. Vamos começar a falar do Islã. O Islã é baseado no que se chama de 5 pilares. O primeiro é a profissão de fé, Shahada. O segundo são as 5 orações diárias, denominadas em árabe Salat. Um jejum durante um mês inteiro, vou ter que explicar para vocês, que chamava-se Saum. A caridade, ajuda ao próximo, que tem no judaísmo e no cristianismo também, que chama Zakat. E a peregrinação, que é uma reconstrução da ideia da peregrinação da Pedra Negra, que é o Hajj. Vamos ver cada um deles separadamente. Isso aqui são os 5 pilares, está em inglês e árabe, mas nos dá uma ideia da importância desses pontos. O primeiro deles é a profissão de fé. No quadro colorido tem um texto em árabe, um texto transliterado e a tradução em português, que diz: não há outro Deus além de Alá, Maomé é o servo e mensageiro de Alá. Ou seja, seria a ideia central da religião. O mundo foi criado por Deus, esse Deus se chama Alá, e o grande profeta dele é Maomé. Então, Deus existe, é um só, criou o mundo e deve ser respeitado, tanto pelo coração quanto pela razão. Segundo pilar, são as 5 orações diárias, chamadas Salat. 5 vezes por dia os muçulmanos rezam na direção de Meca. Se eles estiverem numa região geográfica específica, pode ser leste, pode ser sul, pode ser norte, sempre na direção de Meca. A primeira dessas orações é antes do sol nascer. Tem que acordar de madrugada e fazer a sua oração. A segunda é meio-dia. A terceira, após a metade da tarde, tipo 4h30. A quarta é ao crepúsculo, após o pôr do sol. E a quinta é à noite. As orações são individuais, pode-se fazer em pequenos grupos, não há necessidade de ir à mesquita. Somente na sexta-feira, as orações coletivas são realizadas na mesquita e é obrigatório para os muçulmanos. Então eles não trabalham, passa a ser uma espécie de dia de descanso, a sexta-feira, e as outras podem ser feitas onde tiverem. Então se tem um beduíno que está andando pelo deserto com seu camelo, chegou a hora da oração, ele desce do camelo, põe seu tapete no chão e faz a sua oração na direção de Meca. Mas existe uma obrigação do muçulmano de pureza ritual, ou seja, estar com roupas limpas e fazer a ablução. O que seria a ablução? Seria lavar o seu braço e sua mão, a sua perna e seu pé, o seu rosto. Então, para fazer isso, do lado de todas as mesquitas tem pequenos tanques de água e banquinhos que eles se lavam e se purificam. Agora, o que faz um beduíno quando está no meio do deserto? Ele não tem água suficiente, ele não pode fazer isso. Então, simbolicamente, ele passa areia nas mãos, nos braços, nas pernas, nos pés e se purifica dessa maneira. É simbólico. O jejum é um mês inteiro. Não pode-se comer nem beber do nascer ao sol até o pôr do sol. Ou seja, é um jejum diurno. Então acorda-se bem cedo e come-se antes do sol nascer. E se espera até o pôr do sol
para poder comer ou beber. Isso é durante um mês do calendário muçulmano. É o 9º do calendário muçulmano, é o mês lunar, que é repleto de fatos históricos e simbólicos importantes. Como o calendário deles é lunar e o nosso é solar, esse mês flutua no calendário solar. Ele não é exatamente na mesma época todos os anos, porque nós trabalhamos com o calendário solar e eles com o lunar. O 4º pilar é a caridade ou al-zakat. É diferente da esmola, existe um certo grau de purificação e de justiça inseridos, é um percentual, é uma espécie de um dízimo, mas além disso, o muçulmano faz de maneira secreta, sem fazer alarde, sem contar vantagens, mais caridade adicional para obras sociais. A ideia, nas 3 religiões, ela difere um pouco, mas ela é parecida. Quem recebe de Deus deve ser caridoso e ajudar ao próximo. E não deve fazer disso uma forma de se vangloriar, de contar vantagem. O 5º é a peregrinação a Meca, o Hajj. Uma vez por ano, no 12º mês do calendário islâmico, se faz essa peregrinação. Durante todo aquele mês, multidões se dirigem para Meca. Nós temos ali uma imagem de Meca. Nós vamos tentar mostrar para vocês aqui. Aqui bem no meio está a tenda da Pedra Negra. E se fazem uma série de rituais, se faz sacrifícios de carneiros, se fazem várias voltas em torno da Pedra Negra, se visita os lugares onde Maomé meditava, e tem toda uma série de rituais. São milhões de pessoas que vão para lá. Conquista muçulmana. Nós vamos aqui perceber, aqui é a Península Arábica. Aqui seria a Meca mais ou menos. A partir da Península Arábica, eles conquistaram o outro lado da Península Arábica primeiro. Seria a etapa 2. Primeiro, aqui unificar as tribos daqui, pois vencer as tribos que estavam do lado oposto da Península Arábica. Aqui vocês têm o Mar Vermelho, o Oceano Índico e o Golfo Pérsico. E essa aqui é a Península Arábica. A partir daí, eles enfrentaram os bizantinos, tomaram o Egito, tomaram a Síria e a Palestina. Depois enfrentaram os persas e tomaram o Império Persa. E em seguida se dirigiram para o oeste, tomando o norte da África. Essas são as etapas iniciais da conquista muçulmana. Os bizantinos continuaram aqui na Península da Anatólia, tá? E na Península Balcânica. Mas os persas desapareceram de vez, foram tomados, o seu reino, o seu império foi destruído. Vamos saber um pouco sobre o fundador do Islã, que é o começo. A imagem que vocês estão vendo é uma imagem medieval, de origem persa, e que, numa maneira pouco comum no Islã, mostra o rosto do profeta. O profeta é o que está abaixado, com barba, cabeça coberta, em frente a ele tem um anjo, que tem uma aparência levemente feminina. Seria o arcanjo Gabriel, que estaria se revelando para ele e dizendo para ele, ditando para ele o Corão, ou Alcorão, o Corão. Al é o artigo. O Corão está sendo revelado para ele. Então, Maomé, ele era coraixita, aqueles que cuidavam do santuário, mas ele era de uma família pobre. Tá? Ele era órfão, trabalhava como caravaneiro, ou seja, ajudava a comandar um camelo em caravanas. E ele, perambulando as regiões ali próximas, ele contatou com judeus e cristãos nestorianos. E nesses contatos ele aprendeu muito sobre as duas religiões monoteístas. Mas Maomé nunca soube ler, ele era iletrado. E ele só mudou a vida dele quando ele casou com uma viúva muito rica, chamada Khadija. E aí ele pôde parar de trabalhar e começou a meditar. E aí ele foi iluminado pelo arcanjo Gabriel, segundo a tradição muçulmana, que revelou para ele as
as ideias da religião muçulmana, as revelações de Alá, que seria o Deus no Islã. Esses contatos com judeus e cristãos fez com que ele fosse fortemente influenciado pelo judaísmo e cristianismo. E ele considerou o seguinte: houveram 3 grandes profetas. O primeiro foi Moisés. O segundo foi Jesus, que ele não considera Deus, não considera nem o Deus único e nem um membro da Trindade, que ele não aceita, mas apenas como um profeta humano. E ele, Maomé, seria o terceiro profeta. Então seriam 3 profetas: Moisés, Jesus e Maomé. Ele é o último e definitivo, e a revelação dele supera os seus antecessores, ainda que esteja fortemente influenciada. Então, quando a gente abre um Alcorão, ou um Corão, a gente encontra muitos personagens bíblicos. Aparece muito Abraão, aparece muito Ismael, que seria o primeiro árabe, aparecem Davi, os profetas hebreus, aparece Jesus. Então, é um livro que está fortemente influenciado pela Bíblia hebraica e pelos evangelhos. Ele vai ter uma oposição muito forte dos coraixitas, porque a pregação dele punha em dúvida as peregrinações que os coraixitas recebiam, todos aqueles peregrinos, e levavam muita vantagem. E eles acabam perseguindo Maomé. E aí ele foge para Medina, que era uma cidade que tinha um outro nome, chamava Yatrib. Mas a fuga dele, ele chega nessa cidade e ele muda o nome da cidade, de Yatrib para Medina, que seria a cidade. É a cidade do profeta. Essa fuga dele chama Édira e é o início do calendário muçulmano, 622. Então, o calendário muçulmano, ele tem 622 anos de diferença com o calendário cristão. E começa uma guerra santa, como eles chamam, uma jihad, em que ele, a partir de Medina, combate os coraixitas que estão em Meca. Então, nessa guerra entre Medina e Meca, ele acaba vencendo. Os ricos, os poderosos de Meca, fazem paz com ele, aceitam ele como profeta e se unem. Ele consegue um acordo entre as partes, todas as tribos próximas se convertem, tanto pela razão quanto pela espada. Tá? Então, os que não se convertem pela razão são mortos ou escravizados. E aí, claro, cresce fortemente o poder dele. Ele ainda vive e estão ocorrendo aquelas guerras que nós falamos na primeira parte desse módulo entre bizantinos e persas. Aquelas guerras entre Heráclio e Cosróis, que enfraqueceu muito o Império Bizantino e também o Império Persa. Isso facilitou as conquistas. Mas como existia dentro do Império Bizantino, por causa das guerras, uma cobrança de impostos altíssima, altíssima, perseguição aos judeus e aos hereges, o Império tinha muita gente que se opunha ao imperador bizantino. Então, o Maomé morre e os seus companheiros próximos são denominados califas. Califa seria o sucessor de Maomé. Esses primeiros califas seriam líderes religiosos e políticos, e neste momento também militares. Eles lideram uma campanha militar que inicialmente tinha a intenção de saquear, de obter riquezas e voltar para a Arábia. Só que eles encontram muita facilidade. E aí, encontrando muita facilidade, começam a ocupar. O que era uma expedição de saque se torna uma ocupação. Quando ocupam o Império Bizantino, eles vão encontrar povos que eram monoteístas também. Quais seriam esses povos? Cristãos e judeus. Então, o Maomé já dizia, já chamava cristãos e judeus de povos do livro, porque adotaram a Bíblia. Não era o Corão, mas a Bíblia era considerada um livro respeitado e digno de respeito e confiança. Ora, os povos do livro seriam judeus e cristãos. Eles chamam eles de dhimis. Quem é que organiza isso? Segundo uma das tradições, que pode ser questionada, foi um dos califas chamado Omar,
que propôs então que não se persegue esses povos do livro, vai se deixar eles continuarem a seguir sua religião, porque eles são parcialmente iluminados, uma revelação incompleta. Isso vai criar um estatuto jurídico de cidadania parcial, sem ter todos os direitos, mas podendo manter suas igrejas, suas sinagogas, e manter uma autonomia religiosa e jurídica. Esses povos tolerados pagavam impostos e os muçulmanos não pagavam. Isso é uma política para poder não haver resistência à conquista e também para manter os povos do livro pagando impostos para os muçulmanos poderem governar, tendo como pagar os seus exércitos e manter sua força. E claro que a historiografia coloca um grande mito, uma lenda das conversões forçadas. O Islã não foi convertendo à força, salvo uma exceção que eu já coloco adiante. Cristãos e judeus não foram convertidos à força. Outra explicação da vitória muçulmana é a eficiência da cavalaria árabe. Os cavalos árabes são conhecidos como muito bons, que ajudou nos combates. Agora, quando eles se veem diante de populações culturalmente mais desenvolvidas, os árabes têm uma grande habilidade em absorver essas culturas, os saberes, as técnicas, os conhecimentos, tanto filosóficos, culturais, quanto tecnológicos. Eles absorvem da cultura helenística, que eram os bizantinos, que tinham uma cultura de origem grega, e a oriental, que era de origem persa. Essa capacidade de se adequar e serem absorvidos. Nós vamos falar de 3 califados medievais. Inicialmente, aqueles 4 primeiros califas seriam os califas perfeitos. E aí vem esses 3 califados medievais. O primeiro é o califado de Damasco, porque a capital foi localizada na cidade de Damasco. Foi a dinastia Omíada. Ela tem uma forte influência cultural bizantina e é a época das maiores conquistas. Chegam até o sul da Península Ibérica, o que a gente chama de Espanha hoje em dia, e ao norte da Índia. Pois essa dinastia é derrubada por um golpe de Estado e sobe a dinastia Abássida, que a gente vai falar bem pouquinho dela, e que dura uns 2, 3 séculos. E vai ser um período de grande auge desses 2 califados. Mas em paralelo ao califado Abássida, vai surgir na região da Península Ibérica o Emirado e Califado Omíada de Córdoba, ou Córdoba, que é no sul da atual Espanha, na região que eles chamam de Al-Andalus. Vamos ver primeiro a primeira geração de califas, os inspirados. Os califas chamados Rashidun ou inspirados. É o Abu Bakr, é o Omar e outros 2. Esse grupo vai conseguir tomar Síria, Mesopotâmia, Armênia, Irã, Egito, que eram partes do Império Bizantino, e depois todo o Império Sassânida ou Persa. A capital, inicialmente, era Medina, mas o Ali achou melhor subir na direção do atual Iraque e Mesopotâmia e colocou ela em Kufa. Começaram a ordenar as conquistas, controlar receitas e despesas e fazer acertos, pactos com os povos dominados, principalmente com judeus e cristãos. O terceiro califa é morto, Othman, e o Ali, que é o 4º califa, também vai ser morto. Então vão começar a haver choques e conflitos. Desculpa, pulei errado. Vamos em frente. Isso aqui é o início da conquista. A gente vê aqui a Península Arábica, essa região onde Maomé começou. Aqui está Meca, aqui está Medina. Primeiro foi uma guerra entre Meca e Medina. Depois ocupam toda essa região que está mais escura e adiante ocupam o resto da Península Arábica. Daí eles vão passar para o Império Bizantino
e depois para o Império Persa. Outro mapa que nos dá uma ideia também. Aqui está Meca, aqui está Medina com o nome Yatrib, Meca, Medina. Conquistam primeiro essa parte aqui, o ocidente da Península Arábica, depois o Oriente. Depois vão, invadem o Império Bizantino, derrotam os bizantinos, vão ocupando partes do Império Bizantino e depois invadem o Império Persa, conquista o Império Persa. Os bizantinos sobrevivem parcialmente e os persas são destroçados. Primeira dinastia é a dinastia do Califado Omíade de Damasco, que dura aproximadamente 100 anos. O Muavi era o governador da Síria, um coraixita do clã dos Omíades, Omeias, daí o nome Califado Omíade. Ele se revolta contra o Ali, que era o último dos califas iluminados, e se proclama califa. Ele acaba liquidando com a oposição, com o Ali e com os dois filhos do Ali, que são Hassan e Hussein. E ele vai criar uma dinastia Omíada de Damasco. Vai ter várias oposições que ele vai vencer, principalmente os dois filhos do Ali, que é o Hassan e o Hussein. E vai criar hereditariedade, centralização política. Logo vão criar o árabe como língua oficial, vão criar moeda de ouro, o dinar, moeda de prata, e vão ordenar segundo o modelo bizantino. Essa expansão do Islã por todo o Oriente, como a gente viu. Primeiro aqui Meca, Ocidente da Arábia, Oriente da Arábia, Império Bizantino, Império Persa. Depois vão para o Egito, Norte da África, Maghrebe, e chegam na Hispânia, que seria a Península Ibérica. Chegam a invadir o Reino Franco, onde a gente já viu no segundo módulo, são derrotados, no primeiro módulo, desculpa, são derrotados pelo Carlos Martel. Então eles se mantêm aqui na Hispânia, no norte da África, no Egito, na Península Arábica, na Síria, na Pérsia. Mas também vão projetar-se na direção do Saara, e vai haver o Islã africano também. E também vão para o Oriente. Mas nós não vamos aprofundar muito isso. O Califado de Damasco, fundado pelo Muáwia, que a gente já falou, ele vai eliminar as dissidências, os seguidores filhos de Ali, e outras, os caridigitas, os xiitas, e vai estabelecer a ideia dinástica, e a gente já falou disso, então aqui a gente continua. O Abd al-Malik e o Al-Walid vão chegar na Espanha visigótica, vão tomar Al-Andalus. Al-Andalus é um nome que o Islã colocou para a Espanha, porque por ali passaram os vândalos. Então, Andalus viria de Vandalus. Só que os vândalos, evidentemente, já não habitavam ali, mas assim ficou Al-Andalus, Andaluzia, e até hoje é o nome do sul da Península Ibérica, uma das províncias do sul se chama Andaluzia. Quem vai conquistar? São dois líderes guerreiros. Um é um berbere e outro é um árabe. Os dois muçulmanos, mas eles têm origem diferente. O primeiro é Jibr al-Tariq. Ele vai dar nome ao estreito que separa a África da Espanha. Gibraltar. Jibr al-Tariq, Gibraltar. Eles invadem, vencem os visigodos e incorporam a Espanha através de vários pactos. Quando eles chegam ao Reino Franco, eles são derrotados pelo Carlos Martel, que é o primeiro dos reis carolíngios. E aí se cria um mito de que o Carlos Martel salvou a Europa cristã. Desculpa, o Carlos Martel, me corrijo, não é o primeiro dos reis carolíngios, é o pai do primeiro rei carolíngio, que é o Pepino. E eles avançam para leste, Paquistão, Afeganistão, norte da Índia e chegam até a China, onde eles fazem entrepostos comerciais. Isso aqui a gente vê o que é, em roxo,
Nós temos aqui, ó, Península Ibérica, que vai virar o Califado de Córdoba depois, norte da África, Egito, Síria, Pérsia, e vamos prosseguir. Resiste ainda o Império Bizantino, o Franco. E aqui a gente vê a penetração do Islã para leste, Índia, China. Aqui. Penetração do Islã na Índia, que vai criar o que hoje é o Paquistão, para a China e na África. Vão chegar a criar aqui na África, inclusive, um idioma que é falado na África Oriental. É um idioma que foi criado pelos comerciantes árabes. Califado Abássida. Os Omíadas entram em crise institucional, têm um golpe de Estado e ascendem os Abássidas. O Abu al-Abbas se considerava descendente de um tio de Maomé que chamava Al-Abbas. E ele, assim, se otorgando como parentesco, ele cria uma dinastia, muda a capital para Bagdá. Bagdá não existia, ele cria uma nova capital, derruba os Omíadas. E vai haver um califado que se questiona o final dele. Alguns apontam para 1050, outros jogam para 1258. Eu fico com a data inicial. O califa, tanto entre os Abássidas quanto entre os Omíadas, é o líder... Como é que tira isso? Aqui. É o líder religioso e político de todos os muçulmanos. Ele é o Amir al-Mu'minin, o príncipe dos crentes. Ele tem a função política com a religiosa. Ele é o guardião do dogma do Islã, guia da comunidade, organizador da lei, e ele tem um grande séquito de juristas e teólogos que frequentam o palácio. Então ele seria, usando o termo dos bizantinos, ele seria César e seria Papa. Claro que no Islã não tem Papa, mas ele seria o líder político e o líder religioso numa só pessoa. Então tem um caráter sacro do poder e claro que as relações com ele são relações de protocolo, de majestade, porque ele é um monarca, rei, sacerdote. A ordenação do direito islâmico ocorre com esses califas, dos dois califados, vão determinar tudo que o muçulmano pode fazer, não pode fazer, o que é correto, as penas, tudo baseado no Corão. Nesse período se desenvolve, no período dos califados, a Suna, que vai se tornar uma espécie de lei prática paralela ao Corão. Seria uma espécie de lei oral. Por que cai o califado de Damasco se ele era tão poderoso e conquistou tantas regiões? Seria só pela revolta dos Abássidas ou haveria outra razão? E a gente alinhava aqui 4 questões. Primeiro, o tamanho desse império e a incapacidade de se governar com tanta distância entre um lugar e outro. Segundo, havia diversidade total de cultura e de etnicidade entre os povos submetidos. Alguns povos tradicionais e outros com culturas muito desenvolvidas, que foi muito difícil manter essa unidade. Depois, os árabes se consideravam superiores a outros que se converteram ao Islã. E, claro, criaram também relações de poder, como é muito comum a gente ver entre os políticos, chama de nepotismo. Eles queriam colocar parentes deles e gente das suas tribos, e não pessoas de competência e de fidelidade. Então, claro que isso enfraqueceu o poder. E, por fim, o fato de que os persas, ainda que derrotados, ainda que convertidos, os persas seriam uma exceção. A parte dos persas, os persas não eram nem cristãos e nem judeus, eles não eram monoteístas. Eles tinham uma espiritualidade dualista. As religiões que eles seguiam eram religiões que acreditavam em a luta de um Deus bom com um Deus mau, que era o masdeísmo. Então eles foram convertidos à força. Tanto os masdeístas quanto os zoroastristas foram convertidos à força.
E, convertendo-se à força, eles mantiveram um certo revanchismo em relação ao Islã. E eles ajudam a subir uma dinastia que é de origem oriental e, sob as vestes do Islã, os persas assumem o poder, já islamizados. Algumas coisas mais sobre o Califado de Bagdá. A questão urbanística. Bagdá é uma cidade construída do nada. Ela é uma cidade que foi construída com planejamento, urbanização, com muito cuidado. Tinha setores de Bagdá para habitação, setores para ver artesanato, setores para, por exemplo, ter abatedouros de animais e curtição, para que a cidade não ficasse suja nem poluída. É uma cidade planejada num modelo, claro, muçulmano medieval. Então foi uma cidade lendária e muitas histórias se contam sobre Bagdá. Vocês devem lembrar de Ali Baba e os 40 ladrões, que ocorre em Bagdá, Aladim, a lâmpada maravilhosa, e as histórias em geral das Mil e Uma Noites, que são muito conhecidas e estão ligadas a uma grande coletânea de histórias orientais, mas que foram elaboradas e organizadas em Bagdá, dentro do espaço do califado. Em Bagdá vão se tomar obras de cultura grega, os filósofos, Aristóteles, Platão e muitos outros. Vão traduzir essas obras para o árabe. Obras de medicina, de Hipócrates e Galeno, medicina grega, vão ser traduzidas para o árabe. E muitas obras de arte e de cultura vão ser vertidas à língua árabe e à cultura árabe. E com isso, essas obras vão ser salvas, porque no Ocidente, os bizantinos, por exemplo, eles consideravam essas obras como pagãs. E estavam queimando pergaminhos, estavam destruindo, e assim se salvam essas obras traduzidas ao árabe. Pois muitos séculos depois, essas obras em árabe chegam ao Ocidente, vão ser traduzidas ao latim e voltam a ser lidas no Ocidente. E vão ajudar, na Idade Média, nós vamos falar isso no próximo tema, a haver uma espécie de renascimento cultural no Ocidente. E muitas outras obras são criadas, são originais, não são traduções. E o exemplo mais conhecido são as lendas das Mil e Uma Noites. Mas tem muitas obras e nós não temos espaço aqui para falar. Por fim, o terceiro califado medieval, que é o califado de Córdoba. Quando ascende o califado de Bagdá, a dinastia que reinava no califado de Damasco é derrubada, mas um príncipe omíade de Damasco, com séquito, com soldados, foge para o Ocidente. Não é pego pelos que estão dando o golpe, pelos abássidas, e ele vai para o Ocidente, chega na Espanha, na Península Ibérica, e é recebido por oficiais e tropas fiéis às omíadas. Ele não consegue imediatamente se estabelecer, não, vai ter algumas guerras com os berberes, etc., mas ele acaba instalando um emirado. Como ele não quer afrontar o califado de Bagdá, que poderia vir a atacar ele faz um pequeno emirado no Ocidente, que em teoria é fiel ao califado de Bagdá. Só que esse emirado se fortalece, se desenvolve e permanece dentro da família omíada. E aí, nós vemos aqui em verde, o califado de Bagdá, aqui está Medina, aqui está Maca, que seria Meca. Então, Meca, Medina, Bagdá, que vai até o norte da África. Só que aqui na Península Ibérica, na Espanha, nós temos aqui o califado de Córdoba. Esse azul está meio ilegível, mas é o califado de Córdoba, que vai se tornar, sem dúvida, um grande centro cultural no Ocidente. Então vamos saber alguma coisinha. Esse emirado se manterá como emirado até o século X, e quando o califado de Bagdá está muito fraco, eles vão criar em Córdoba um novo califado. Então o emirado de Córdoba vira califado de Córdoba. E, claro, conseguem terminar com os conflitos internos, conseguem enriquecer muito com o comércio, artesanato, compram marfim, compram
escravos na África e vendem. E vão fazendo do Califado de Córdoba um centro de esplendor, riqueza, cultura e arte. Muita cultura se desenvolve aí. São tolerantes com os cristãos, são tolerantes com os muçulmanos, e em torno da cidade de Córdoba vai surgir o maior centro urbano e cultural da Europa do século X até o início do século XI. A maior cidade da Europa seria Constantinopla, capital do Império Bizantino. A segunda maior cidade é Córdoba. Córdoba tem cerca de 500 mil habitantes, numa época que Paris, Roma, Londres não tem nem 50 mil. Ou seja, Córdoba é 10 vezes maior que as cidades que hoje são as grandes cidades da Europa. Só que, evidentemente, esse esplendor vai chegar ao fim, em algum momento. Então, nós vemos aqui o mapa da Península Ibérica, em que nós temos um reino cristão aqui no norte, e aqui embaixo, Córdoba, que seria a capital desse verde aqui todo, que seria o Califado de Córdoba. Eles permitem reinos cristãos no norte, mas esses reinos cristãos não têm força. Eles não têm força. Tá? Aqui nós vemos uma presença também de francos. E aí o Califado Omíada de Córdoba vai conviver com esses reinos cristãos no norte da península, mas eles são fracos, eles não ameaçam. E o Califado de vez em quando invade, saqueia, pega escravos, eles vão se submetendo. Mas o Califado chega ao fim em 1031, tá? E aí vão surgir no lugar do Califado pequenos reinos muçulmanos, pequenos reinos, cidades-estados muçulmanos, que não vão conseguir mais conter os avanços dos reinos cristãos. E no nossa última imagem, a gente vê aqui o que seria o Califado de Córdoba, mas que vai em breve deixar de ser, vão surgir vários reinos, e nós vemos alguns dos reinos cristãos. Condado de Barcelona, que vai virar a Catalunha, aqui nós vemos Navarra, Castela, Leão, Galícia, isso aqui, esses reinos vão se juntar e vão começar a conquistar a parte central e a parte sul, que até 1031 é um Califado de Córdoba poderoso, mas depois disso são vários pequenos reinos. Esse tema nós vamos ver no módulo 6º, no qual nós vamos falar do que se chama Reconquista da Península Ibérica, uma conquista cristã, e nós vamos falar sobre esses conflitos. Então, até aqui, o Islã medieval nos dá uma ideia de uma grande riqueza cultural, de uma transmissão dos saberes greco-romanos, traduzidos para o árabe e depois transmitidos para o Ocidente. O Islã medieval é, portanto, uma importante presença cultural no medievo. Até aqui, terminamos então o Islã medieval e em breve a gente conversa sobre os nossos 2 últimos temas. Um abraço e até a próxima.